Olá, está começando mais um Ponto de Encontro. E o nosso convidado hoje aqui na TV Câmara Municipal de Ribeirão Preto é o vereador reeleito pela rede com 7.124 votos, vereador Marcos Papa. Também está conosco a convite do vereador, o assessor parlamentar Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Ele que vai bater um papo descontraído com a gente e também aí manejar as suas perguntas. É isso, vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jane, tudo bem? Mais uma vez é uma alegria estar aqui na TV Câmara com o advogado e meu assessor Luiz Eugênio e uma alegria poder falar com o Ribeirão Preto pela TV Câmara. Bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Jane, bom dia, vereador Marcos Papa. Agradeço o convite para aqui dialogar com a população sobre as questões bastante importantes do que o que a Câmara faz e o que o vereador pode fazer pela sua cidade. E hoje o nosso assunto é muito importante e diz respeito a toda a comunidade de Ribeirão Preto, que é aí a CPI do DAERP. O que o vereador vai falar? Foi fraudada, não foi? Como é que está esse assunto hoje, vereador? Olha, Jane, muito importante a TV Câmara abrir espaço para falar disso com detalhes, não é? Porque às vezes na tribuna nós temos menos tempo, também a imprensa acaba cobrindo aos poucos. Hoje a gente pode olhar nos olhos do telespectador e dizer o seguinte: o trabalho preventivo que o vereador pode fazer pelo bem da sua cidade. Você vai descobrir na nossa documentação aqui que esse escândalo pavoroso que a Operação Sevandija trouxe à tona na questão do contrato do DAERP com aquela empresa Aegea, esse escândalo pavoroso poderia ter sido evitado por completo, porque o nosso primeiro ofício, o nosso primeiro documento, buscando informações e tentando criar a CPI, é de março de 2015. Nós apontamos a falta de necessidade de aglutinar vários serviços. Quais serviços? Expansão e recuperação da rede de água, expansão e recuperação da rede de esgoto, perfuração de novos poços, todos os serviços necessários. O que era desnecessário e perigoso? Juntar todos os serviços numa mega licitação para que houvesse o direcionamento para essa grande empresa, e foi o que aconteceu. E esse direcionamento propiciou o superfaturamento. Nós apontamos isso através de um trabalho rigoroso da nossa assessoria, o Dr. Luiz Eugênio vai poder dizer isso. Nós fizemos isso preventivamente em março de 2015. Nada disso teria acontecido se nós tivéssemos seguido adiante, se as autoridades que estavam no DAERP tivessem colaborado, nos ouvido, porque nós temos ponderações muito técnicas de que havia sobrepreço nos serviços contratados, de que havia falta de necessidade de juntar tantos serviços numa mega licitação. Eu fiz essa afirmação aqui da tribuna, não foi suficiente. O DAERP não corrigiu o edital de licitação. Não tivemos outra alternativa, não é, doutor? Que não foi a representação no Ministério Público. Tivemos a felicidade de que a juíza aqui em Ribeirão Preto nos entendeu, nos deu a liminar e mandou parar tudo. Infelizmente, o DAERP, a gestão anterior, conseguiu cassar essa liminar no Tribunal de Justiça e o contrato prosperou, a execução do contrato prosperou e a tragédia aconteceu em Ribeirão Preto. Então vamos agora à pergunta ao doutor Luiz Eugênio, para que esclareça aí a população, doutor, quais foram esses pontos pontuais em que o vereador coloca que a assessoria jurídica dele pôde, através de um trabalho aí brilhante, e a gente pode mostrar aí para a comunidade, feito aí com o vereador Marcos Papa. Pois bem, agradeço aos elogios, mas não foi um trabalho sozinho. Nós temos uma rede de colaboradores e pessoas que, sabendo da seriedade do trabalho do vereador e do apontamento que nós costumamos fazer, bastante incisivos e técnicos, porque eu acho que o que diferencia um bom trabalho de um trabalho que às vezes não é tão efetivo é a assertividade, é o resultado. Por exemplo, talvez o cidadão possa não se lembrar, mas as obras do PAC poderiam ter sido superfaturadas também. Obras que ultrapassariam 300 milhões de reais, os quais, se não fosse duas representações, uma pelo bloco de oposição, na ocasião com 7 vereadores, e a segunda, isoladamente, o vereador Marcos Papa, o dano poderia ter sido muito grande em outras licitações. E muito já vi, só preciso fazer essa consideração, até um grande advogado da cidade fez uma crítica: olha, mas os vereadores não têm que usar a tribuna, têm que criticar e não têm que ir no Poder Judiciário. Quando o vereador vai no Judiciário, ele enfraquece o Legislativo.
eu digo o seguinte, nesse caso específico, o vereador Marcos Papa fez tudo o que tinha em seu alcance aqui na Câmara dos Vereadores. Fez discursos muito contundentes, pediu uma constituição de uma comissão parlamentar de inquérito em março de 2015, ou seja, antes do contrato acontecer, no meio da licitação. Entretanto, a voz de um vereador, às vezes, é apenas a voz. E medidas concretas precisam ser tomadas para que o mal ele aumente e cresça. E, nesse sentido, não tendo mais nenhuma chance de parlamentarmente, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da fiscalização, ser feita no âmbito aqui, não pode o vereador, como cidadão, se calar. E como cidadão, o vereador investido de mandato popular, de representação, foi ao Ministério Público, representou. Na ocasião, conseguimos suspender o contrato, durante a execução do contrato durante 6 meses, isso antes dele ser assinado, até o promotor investigar. E aí se perguntou sobre irregularidades. Nós temos várias, dentre as quais direcionamento de licitação, em que vários itens foram aglutinados, projetos imprecisos, por exemplo. Tinham 13 poços a serem construídos. Desses 13 poços, não sabiam se ia ser novas construções ou reformas. Então, os projetos eles eram muito imprecisos. E quando ele é impreciso, você dá margem a um superfaturamento. Né, vereador? Você quer complementar isso? Quer comentar, vereador? Muito vago, né? Muito vago. Abre a porta... Não especificava certinho, não havia né, especificações vereador? rigorosas para a contratação de um serviço, né, de fazer um edital de licitação que viesse a ser preciso também. Então, essa vagueza, essa ambiguidade é porta aberta para a corrupção. E, sobre o que o doutor Luiz Eugênio falou a respeito de algumas críticas não maldosas, mas algumas críticas, olha, o parlamento tem que funcionar, nós não temos que ficar usando o poder judiciário. Eu concordo. Ocorre que nós não conseguimos convencer o delinquente a não delinquir apenas na conversa. Se fosse assim, né, os juízes estariam aí, olha, não mata ninguém, né, vamos com calma, nós precisamos passar... O delinquente ele está imbuído da certeza de que se ele delinquir, ele não vai ser pego e ele vai enriquecer. Foi o que aconteceu aqui. Uma organização criminosa administrava a prefeitura, administrava o DAERP, e não adiantava eu falar aqui da tribuna com evidências do nosso trabalho rigoroso, trabalho técnico. Porque, Jane, você já me entrevistou de outras vezes aqui, o telespectador sabe disso. Todas as vezes, sem nenhuma exceção, todas as vezes que o vereador Marcos Papa levou essa administração aos tribunais, primeiro nós advertimos por escrito, com cópia para a imprensa. Tudo documentado. Tudo, sempre, sem nenhuma exceção. Olha, essa licitação está errada nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nós vamos agir aqui, 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 vocês, por favor, consertem isso. O doutor Luiz Eugênio relembrou a questão das obras do PAC. Mandamos por escrito, falei da tribuna, fizemos reunião presencial com o secretário de governo, dizendo, não avancem por aqui, mas houve um cinismo da administração em insistir no erro, prejudicando a população, porque são obras necessárias para a mobilidade urbana da nossa cidade, mas se a gente não agir em defesa da população, quem que vai agir? Essa organização criminosa estava agindo na defesa dos interesses deles, né? Porque eles não se elegeram dizendo, olha, vota em mim porque eu vou roubar. Não. Eles se elegeram dizendo que protegeria a população. Não foi o que fizeram. Nós agimos aqui no parlamento com muita energia. Já me permita, vereador, os fins justificam os meios nesse caso, porque falam, precisamos fazer obras de mobilidade urbana, colocou a população inteira contra o senhor, o seu trabalho, e os outros demais vereadores que queriam investigar. Eu te pergunto, se nós precisamos fazer obras necessárias, precisamos. Mas a forma como nós fazemos é importante ou não é importante? Queria que você esclarecesse a população, até porque, com relação ao próprio DAERP, esta contratação que o DAERP fez de troca de macromedidores, perfuração de poços, reformas, tudo isso são obras, talvez são obras necessárias. Mas, eu te pergunto, será que a forma não é tão ou mais importante do que a necessidade que você tem para fazer? É evidente que sim, e a população, eu tenho certeza que pensa dessa forma também. A população não pode ser contra, por exemplo, refazer a rede de distribuição de água para acabar com os vazamentos. A população é a favor, é uma necessidade para a preservação do nosso aquífero e preservação dos recursos hídricos. Porque que hoje passa mais de 50% dessa perda aí de água. Né? Falavam que era 20%, colocava Ribeirão no topo das cidades com menos desperdício de água,
Isso, a Operação Sevandija, e nós tivemos acesso a esses dados via CPI, demonstrou-se que era uma falácia, que era uma mentira, estavam manipulando informações. Então, nós sabemos até que ponto ainda está tudo manipulado, vereador. Nós já conversamos sobre isso, mas tem mais de 2.000 páginas para a gente fazer análise do processo da Operação Sevandija, especificamente com relação a esse escândalo do DAERP, em que nós imaginávamos que era apenas uma incompetência administrativa, mas vimos que é muito mais do que isso. É muito mais abrangente, né? É muito mais grave, porque achávamos que eram erros administrativos, mas isso não é apenas o que está apontando, né, vereador? Eu não me lembro qual foi a jornalista que me fez a pergunta, mas uma pergunta muito inteligente, que ela disse assim, mas espera aí, se a Polícia Federal está investigando, se o GAECO está investigando, para que a CPI? Eu achei muito inteligente a pergunta dela, e aí eu aproveito para dizer ao telespectador, por que da CPI? Para que nós possamos ir a fundo. A CPI é um inquérito parlamentar. O vereador é um representante eleito, ele tem poder, ele tem mandato. Ele está investido de poder para construir um inquérito também, entrando na administração municipal. A administração tem que abrir as portas, e está abrindo, para que nós possamos ir a fundo, descobrir como esse processo foi engendrado, como isso foi feito, né? Vamos dizer assim, essa maracutaia para cima do contribuinte. E quem foram as pessoas responsáveis por isso. E puni-las, para né? que isso nunca mais ocorra na nossa cidade. Eu tenho dito o seguinte, quem quiser fazer negócio, vai fazer negócio, monta uma empresa, contrata empregado, inventa um bom produto, vença o concorrente, né, vence essa carga tributária brasileira, esse manicômio tributário que é o nosso sistema que nós temos aqui no Brasil. Monta uma empresa, vai fazer negócio, parabéns, seja um empreendedor. Agora, política é servir. Olha que coisa simples, nós apontamos os erros. Simples assim, para não causar o tumulto. Foi uma investigação muito bem feita, um trabalho técnico muito sofisticado, mas tudo teria parado, não é? Então, se a população é a favor, claro, a população quer uma rede de água que não vaze, porque alcança 60%. Desperdício de água do aquífero, desperdício de energia, porque o poço tem que bombear Exato. muito mais água, porque está perdendo, então não chega na população. Agora, como fazer? Honestamente, contrata uma consultoria, faz uma concorrência, a secretaria, a prefeitura tem excelentes profissionais que precisam ser mais ouvidos. E faz uma licitação honesta, compre-se o melhor produto pelo menor preço. Vou dar um exemplo aqui, gente, eu falo sempre do nosso anel viário. O nosso anel viário tem padrão internacional, não tem buraco. E quando tem, faz-se um reparo muito bem feito, né? E passa caminhão, chove, carro. Agora, aqui dentro, por que é assim? Porque compraram o pior produto pelo maior preço, todo ano tem que refazer. No outro anel viário, não. Compra-se um produto excelente, pelo menor preço, para durar 20 anos. É assim que a população quer que faça aqui dentro também. Esse padrão de honestidade, de excelência em benefício das empresas, seja aplicado em benefício da nossa cidade. Então, a forma de se fazer, doutor, ela é essencial, a população deseja, almeja isso, porque senão, Jane, acontece o que está acontecendo agora. Né? Quero lembrar aqui, ó, a minha amiga faz faxina, vive disso, mas ela precisa de pôr a criança numa creche. E a criança, a filha dela, está numa creche. Mas ela veio chorando me dizer que a filha, eu trago aqui se precisar, mas eu sei que não precisa. Ela falou, vereador Papa, a minha filha ontem teve que dividir a banana com a amiguinha de lanche, porque não tinha banana para todo mundo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, ou a gente dá um basta à corrupção. A população não tolera mais esse tipo de atitude. Onde essa gente estava com a cabeça em 2015, 2016, em proceder um assalto como esse? E eu te falo, Jane, na CPI, nós vamos trazer aqui as autoridades, nós vamos trazer os executivos dessa empresa, porque a lei anticorrupção ela vai punir esses executivos, ela vai punir essas autoridades, ou melhor dizendo, delinquentes travestidos de autoridades, não é? Para que se devolva cada centavo que foi roubado da gente aqui em Ribeirão Preto. É isso que tem que acontecer. Os delinquentes presos e cada centavo de volta aos cofres da Prefeitura Municipal. O DAERP é uma empresa maravilhosa. Vai faturar agora até dezembro 100 milhões de dólares. É do tamanho de muita multinacional. Precisa de um gestor, precisa de um trabalho. Como é que pode uma autarquia como essa deixar prosperar uma insanidade dessa Vereador, aos olhos de pessoas que são advogados?
não são leigos. Não pode. E o DAERP precisa, como o próprio vereador colocou, de uma gestão, de pessoas sérias, técnicas, e também olhar para o consumidor, para o menos favorecido, onde a água de R$100, vamos falar, de R$20, eu estou até saltando de 100, de 20 passa a 800, no outro mês a R$1.000. Isso também é um absurdo com o consumidor, com o menos favorecido que não tem aí as suas leis e às vezes nem sabe o que é e ou não direito dele, né, vereador? Absurdo, Jane, absurdo, e aconteceu muito. Acontece, vereador? Acontece muito. Infelizmente, eu suspeito que a população estava sendo assaltada, né, por métodos escusos, como foi esse método. Então, se houve esse problema aqui no contrato, eu tenho o direito de duvidar que não esteja, que isso esteja acontecendo no hidrômetro ou com essas pessoas que você fala, inclusive. porque é muita gente reclamando, é muita gente indo fazer processo. A dona de casa com uma conta de água que oscilava entre 20, 30, 40, aparece uma conta de R$900. Exatamente. Isso é muito comum, né, vereador? Infelizmente é muito comum, a gente tem isso no gabinete, nas ruas, toda hora reclamação. Então, assim, o DAERP precisa urgentemente, nós precisamos voltar a ter orgulho do DAERP. Orgulho de estar em cima de uma mina, né, de um manancial de água mineral pura. Imagina, gente, se nós tivéssemos nos nossos parques, e temos muitos parques em Ribeirão Preto, praças, que infelizmente estão sendo mal cuidados, pessimamente mantidos, né? Imagina se a gente tivesse, né, algumas fontes bem cuidadas, né, com uma torneira que a população pudesse ser servida água mineral. Por que não é assim? Porque ninguém cuida. Essa administração não cuidou. Se desperdiça tanta água em vazamento, se acabar com o vazamento, ou diminuir para 10%, que é possível. Percebe? Não é mais um problema científico. Né? Imaginar assim, não, nós precisamos descobrir a cura do câncer em Ribeirão Preto. Não estou falando disso. Então, é consertar cano. Fato, né? É consertar cano. Como é que pode não conseguir consertar cano? Sabe, tanta incompetência não engana mais a população. Não é só incompetência, é maldade, é venalidade, é se aproveitar da população simples da nossa cidade. Então, não aceito. Se amanhã resolvemos os vazamentos, a conta de energia do DAERP cai e essa água... E quem ganha é a população. Essa água pode ser disponibilizada nos parques, com uma fonte bonita, um parque bem cuidado. Nós poderíamos transformar, a partir do DAERP, da prosperidade financeira do DAERP, toda uma recuperação dos ambientes públicos nos quais a população deveria estar se divertindo e não sofrendo, como é o caso hoje em dia. Vamos falar aqui um pouquinho do consumidor, mais uma vez, vereador, que é isso que o vereador presta aí o papel de fiscalizar, de orientar a população. Hoje, o consumidor que vai ao DAERP, saber como é que é feito ali a leitura, o hidrômetro, o senhor consegue saber como é que é feito? Essa porcentagem de um valor salta para outro valor absurdamente, porque é muito difícil essa conta que eles fazem. O senhor já teve isso, ou o próprio Eugênio pode falar isso? Como é que é feito? Já teve aí o cuidado de... Na verdade, isso tem lá no site do DAERP, no portal da transparência. Nem na transparência, na verdade, no site do DAERP mesmo, consta lá gastos de consumo. Essa planilha aí, ele é medido em metros cúbicos e estabelece faixas. E o crescimento é de progressão geométrica. Então, você salta de um consumo, sei lá, de 20 para 40, ao invés de ser o dobro, na verdade, ele vai ser quase 4 vezes mais. Vou além, então, Geninho. Posso falar, Geninho? Claro. Desculpa aí os telespectadores pela liberdade, né, doutor? De 20 para 21. Não é tão absurdo, então, de 20 para 40, não. De 20 para 21, salta-se um absurdo. Ao invés de calcular esse acréscimo de 1, esse 1 a mais, ele sobe de faixa. E exatamente. É algo parecido com o que nós acontecemos na energia. Mas na energia é um pouco menos injusto do que na água. Isso aí. Como é que o vereador pode, deve, vai ajudar aí a partir de 2017 também nesse absurdo, vamos falar assim, fiscalizando, vereador? Né, Jane? O nosso papel é fiscalizar. Então, é justa a tarifa progressiva? Ela é justa. Né? O consumidor que consome menos, ele paga menos. O consumidor que consome mais, ele paga mais. É justo.
né? É justo. Agora, o que o DAERP não tem é uma transparência que permita a população acompanhar e conferir se ela não está sendo injustiçada. Então, esse consumidor que tem lá uma conta de R$20, porque ele consome tantos metros cúbicos, de repente a conta chega para ele com R$900, porque o DAERP fala que ele consumiu tantos metros cúbicos a mais, mas não existe uma transparência. E ele não tem como provar. O DAERP deveria ter, inclusive, um difícil. sistema, já que o problema não é mais científico, não é? É um problema técnico, é um problema de vontade de fazer. O DAERP deveria ter muita transparência nisso para que qualquer cidadão da sua casa pudesse acompanhar. Você não tem senha de banco? A gente não tem senha de banco? Exatamente. E a gente não vai pela internet ou no banco. Por que o DAERP não cria uma senha para o usuário? Para o usuário acompanhar a sua medição, informar a sua medição, ou ter acesso a um processo, porque fica todo mundo cego. Né? A dona Maria chega no DAERP e fala, olha, minha conta veio R$900. Ah, peraí, nós vamos ver. Vamos montar um processo. Aí monta um processo, ninguém sabe quem está vendo o processo, 250 estagiários cuidando do mesmo processo, fazendo o que Deus não sabe, nem Deus sabe, né? Muito menos o trabalhador que tem que deixar o seu trabalho para ir na hora do almoço do DAERP resolver um problema, toma uma canseira de 1 hora na fila, não resolve e depois tem que aceitar um parcelamento para voltar a ter a água em casa. Isso é injusto, isso não pode acontecer. Essa nova gestão do DAERP precisa urgentemente cuidar disso, tornar o DAERP eficiente, transparente, para que esse tipo de injustiça não ocorra mais. Eu quero dar um dado para o telespectador, que nós averiguamos também na CPI. O DAERP gasta hoje R$6 milhões por mês, Por mês? com conta de energia. São 72 milhões por ano. Em nenhum momento, esses irresponsáveis que ocuparam o DAERP até ontem, se preocuparam numa fonte alternativa de energia. Eu estou falando o que aqui? Não tem as placas solares que transformam energia solar em energia térmica? Tem né? até quem Esquenta vende a água. energia, inclusive. Hoje você tem placas que transformam a energia solar em qualquer tipo de energia, placa fotovoltaica, de volt, né? E a placa fotovoltaica, a energia fotovoltaica, ela ainda nós não temos tecnologia para armazená-la. Então a placa gera energia em um aparelho que funcione continuamente. Não são assim as nossas bombas no DAERP? Elas funcionam continuamente, só que com energia elétrica, sendo que a energia do sol é de graça. Temos sol sobrando. Todos os irresponsáveis, para falar pouco, que ocuparam o DAERP até ontem, não levaram adiante um projeto de captação de energia que viesse a economizar. Jane, 72 milhões de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. É muito dinheiro. O déficit do DAERP hoje, em 2016, é de 84 milhões. Quer dizer, só com economia de energia elétrica, você resolveria o déficit da DAERP. E qual é o valor desse contrato, vereador Marcos Papa? O vereador desse contrato era 69 milhões, virou 88 milhões. Que absurdo. E a primeira medição que foi feita, né, porque essa superintendência nova reassumiu, né, reassumiu porque já foi, e agora voltou, o superintendente Danielson, concluiu agora uma nova auditoria, vendo que a medição apontou um superfaturamento da ordem de 16 milhões de reais. Documentos oficiais do DAERP na mão do Dr. Luiz Eugênio aqui, que vai dar mais detalhes para o telespectador. E, na verdade, sobre os andamentos do trabalho da CPI, né, vereador? Acho que a população quer saber o que vai fazer a CPI. É para pizza? Não. A CPI, ela se propôs a retomar as investigações, que já num plano alternativo que está sendo feito pela Polícia Federal. Então, nós já oficiamos ao próprio DAERP dizendo o seguinte: o que vocês estão fazendo? O primeiro ato dele de gestão é fazer uma auditoria e falar assim: olha, refizemos tudo, na primeira análise, 16 milhões de reais foram desperdiçados. Então, na primeira análise, hein, vereador? Então, doutor... E agora nós vamos reanalisar, vamos aprofundar essa análise aqui. Recebemos um ofício do Ministério Público do Tribunal de Contas, nos colocando esse aparato técnico de São Paulo, toda à disposição da Câmara de Vereadores, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para colaborar nas investigações. O Tribunal de Contas está decidindo que tanto o processo licitatório quanto o contrato são irregulares, coisa que nós falávamos há mais de um ano. O Ministério Público Federal, o GAECO, o Ministério Público Estadual, o GAECO, ele está colaborando, a Promotoria da Cidadania já está colaborando,
O próprio juízo criminal já encaminhou todas as cópias do Sevandija. O próprio DAERP, nós fizemos uma inspeção há coisa de alguns dias, fomos lá, analisamos 8.500 folhas de documentos. O DAERP está confeccionando esses documentos em via digital, para a gente economizar um pouquinho de papel também. Uma grande parte, talvez umas 12.000 cópias, fora as 2.000 que eles já encaminharam para a gente. Então, nós vamos ter um emaranhado de documentos, de folhas, para fazer uma análise. E, a partir dali, né, vereador, vamos chamar as autoridades para que, com a documentação em mãos, nós consigamos fazer uma linha de investigação mais assertiva e com perguntas bastante incisivas, para que nós já temos aqui elementos para dizer que esse contrato ele é irregular. Agora precisamos identificar da onde veio essa irregularidade, como que ela surgiu e, muito mais do que isso, o que nós vamos propor que, a partir dessa irregularidade, seja construído para a melhoria da cidade. Então, eu queria que você comentasse rápido, não sei se temos tempo ainda. Temos tempo rapidamente, e gostaria de perguntar também, aí aproveitando a pergunta do Dr. Luiz Eugênio, se esse contrato for todo pago, parcial, e se para por aí, vereador. Houve uma determinação judicial para que se parasse de fazer os pagamentos, para que todas essas medições, essas auditorias sejam feitas. E eu queria te dizer, você que nos assiste pela TV Câmara, como é o trabalho técnico, né? Como é o mandato parlamentar que defende o interesse da população. É a formação de uma equipe técnica, o Dr. Luiz Eugênio é um membro da minha equipe, nós temos outros assessores. Toda uma equipe, né? Toda uma equipe, todos os nossos assessores têm curso superior, 3 têm mestrado. Então, o dinheiro do contribuinte, nesse mandato, está sendo valorizado dessa forma. Porque, assim, são milhões que deixam de ser roubados da população. Por quê? Porque foi feita uma investigação técnica. O vereador tem que fiscalizar. Mas ele tem que ter instrumentos, ele tem que ter equipe. Sozinho não dá para fazer. Como a população também. Exatamente, o vereador não sabe tudo. Agora, ele tem uma assessoria que vai somando conhecimentos, são talentos que resultam numa investigação de um nível elevadíssimo, que tem a colaboração do GAECO, da Polícia Federal, do Ministério Público da Cidadania. Para quê? Para defender o interesse da população. Então, isso faz muita diferença. Porque se nós tivermos mandatos com esse padrão, eu digo, Jane, né? eu não tenho necessidade de fazer. Eu quero que seja feito. Eu vim fazer um pouco. Se o outro fizer um pouco, se o outro fizer um pouco, se todo mundo fizer um pouco, fica bom para todos em Ribeirão Preto. Mas nós precisamos desses olhos atentos. A população aqui no plenário, você na TV Câmara. Eu falo, meu site, marcospapa.com.br, tem sempre um resumo do que nós estamos fazendo. Aliás, no site não é resumo, no site é a íntegra. O resumo eu mando por e-mail. É só você entrar no site marcospapa.com.br e falar, eu quero receber o boletim mensal do vereador, vai o boletim mensal com o resumo. Vereador, eu quero agradecer imensamente esse carinho que o vereador, junto com o Dr. Luiz Eugênio, estiveram aqui conosco no ponto de encontro. Aqui é para a comunidade, é para o vereador trazer os acontecimentos, esclarecer para a população. Faz a diferença a TV Câmara, sim, porque a comunidade precisa saber o que está acontecendo. Numa próxima oportunidade, trazê-lo para falarmos um pouquinho mais. Eu sei que tem muitos outros assuntos que o vereador tem em pauta, é eficaz, é coincidência também com a comunidade, trazer aí o que acontece nos bastidores do seu gabinete. Eu sei que o vereador traz a ideologia para 2017 com 7.124 votos, parabéns. E ganha também Ribeirão Preto, e hoje o vereador não é de 7.124 votos, é de toda a comunidade de Ribeirão Preto. 700 mil habitantes. Exatamente, agradeço de coração aí esse carinho com o nosso ponto de encontro e deixando você, telespectador, também consciente. Faz a diferença participar das sessões. Elas acontecem todas as terças-feiras e quintas-feiras a partir das 18 horas. Faça a diferença vindo e trazendo toda a sua vizinhança para participar aqui junto com os vereadores. Mais uma vez, muito obrigada, vereador.